Evangelho de João, capítulo 15, nós falaremos dos versos 1 a 7, dos versos 1 a 8. João, capítulo 15, dos versos 1 ao verso 8, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe atentamente. A Escritura nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai eterno, nós queremos louvá-lo, Senhor, pelo privilégio da Escritura, por sermos salvos em Cristo, Deus, por conhecermos o Evangelho, por podermos nos achegar ao Senhor e beber de fonte cristalina, que é a Tua Palavra. Senhor, há nela princípios para a nossa vida, Senhor, verdades que nos sustentam, tais como a nossa dependência de Cristo. E nós queremos nessa noite, Pai, ouvir a Tua Palavra, queremos ser instruídos na pessoa de Cristo Jesus e estarmos alicerçados em Cristo, arraigados na videira. Oramos, Deus, para que o Teu Espírito nos conduza a Cristo através da exposição da Escritura. Convence o nosso coração, Senhor, das verdades em que nós, por dureza, ainda rejeitamos. Nos ensina a Tua Palavra, é o que nós clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Você tem umas plantinhas lá na sua casa, meu irmão? Na varanda do apartamento lá, não? Sabe, na lavanderia? Aquele cacto que você ganhou de lembrancinha de casamento, e ele não morreu ainda, porque ele é um cacto, né? Mas ele vai morrer esquecido. É importante para nós entender um pouquinho sobre essa cultura, porque talvez nenhum de nós tenha plantado uma parreira ainda. Você já plantou uma uva e cuidou dela? Presbítero Jorge aqui, Jorge, ó. Presbítero Jorge, já. Lá na casa do Jorge ele plantou a parreira, cresceu lá e deu os cachinhos. Cuidado, Noé fez igual, não deu muito certo. Cuidado. Meu irmão, são coisas que não estão próximas do nosso contexto. Nós não estamos acostumados a lidar com a agricultura, e muito menos com uma agricultura tão específica. Quando tivemos o privilégio de conhecer uma região do sul do país, no Rio Grande do Sul, eu, os meus pais, né, a Sara junto, nós fomos andar na roça de um estado diferente, porque abate a curiosidade, né, meu irmão? Como é a roça de um lugar assim? A gente não gosta de pontos turísticos, a gente gosta de lugares desconhecidos. E na roça de Gramado, então, nós não fomos nos restaurantes caros de Gramado, aí não tinha dinheiro para isso, nós fomos passear na roça. Aí nós chegamos até um lugar de produção de vinho, onde o cara falava com um sotaque tão caipira que já não dava para entender direito. Aí falava, agora nós chegamos num lugar direito, né? Vinícola Mazotti. Eu ainda vou fazer uma graça,
de graça aqui um merchan. E aquele senhor, o próprio produtor, o dono da vinha, o fabricante dos vinhos e dos sucos integrais, sentou com a gente lá e nos deu a experimentar os sucos, irmão, que eu era o motorista, tá bom? Não vem me acusar não, que a turma está pegando no meu pé por causa da ilustração de hoje de manhã na escola dominical. Como é curioso conhecer uma cultura totalmente diferente. E aquele moço nos ensinando que tem um lugar certo para plantar, tem uma forma certa e um tempo certo de colher, um período curto de poucas semanas, que se você não fizer a colheita naquele tempo, essa uva não serve para nada. E meu irmão, o Senhor Jesus está lançando mão de ilustrações semelhantes para descrever de uma forma compreensível ao seu público como eles deveriam se relacionar com Cristo, de que forma a comunhão deles com Jesus deveria ser exercitada. E no mundo antigo é comum usar analogias de vinhas, de parreiras, de vindima, que é a colheita das uvas, e o Senhor Jesus vai usar isso. O Senhor Jesus vai falar dessa prática de agricultura para explicar como o seu povo deveria estar ligado a Ele, de forma que eles deveriam produzir bons frutos, de forma que eles deveriam ser cultivados por Deus, e a prova deste bom cultivo, o resultado é que eles estão ligados a Cristo, como os ramos de uma parreira estão ligados à sua raiz. Assim os cachos vão brotar, porque as raízes da videira estão pulsando nutrientes. Nós estamos ligados a Cristo como os ramos de uma parreira, e nós precisamos então olhar para o texto, nos ver nele e nos perguntarmos como nós vamos frutificar em Jesus. Como nós vamos produzir frutos e resultados no tempo adequado. Como alguém poderá se achegar a nós na época esperada e encontrar em nós bons frutos, próprios de uma videira saudável? A pergunta a ser respondida e o tema que eu quero tratar contigo é este: como frutificar em Cristo? A primeira coisa que o texto começa a nos mostrar é que há bons cuidados do agricultor sobre nós. A necessidade de frutificar envolve os cuidados do agricultor, e Cristo passa a falar, a discursar sobre isso. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Perceba que a analogia de videira, como eu te mostrei ao longo da liturgia, é antiga. O Senhor já se referiu ao seu próprio povo como videira, como uma que foi trazida, e o profeta Isaías narra o seu plantio sem quaisquer frutos. O Salmo 80 descrevendo que por causa da falta de frutos dos israelitas, um povo que não cumpria fielmente a sua vida com Deus, o Senhor derrubou as paredes, desfez as cercas e deixou que aquela vinha se acabasse por causa da sua falta de frutos. São só um amontoado de galhos e folhas, não há neles utilidade, não há neles o resultado que se espera daquele que os plantou. E o Senhor então, agora o Senhor Jesus começa a nos mostrar um contraste, dizendo: eu sou a videira verdadeira, eu não sou a videira que dá poucos e maus frutos, eu não sou a videira que dá uvas bravas, eu sou a videira verdadeira. E o Pai não entra em um papel coadjuvante, mas com igual importância o Senhor Jesus estabelece dizendo: o meu Pai é o agricultor. Há um trabalho do Pai sobre nós, e o verso 2 começa a nos expor que todo ramo que está ligado a Cristo precisa dar frutos, e se este é um ramo que não dá frutos, então o agricultor há de trabalhar sobre ele. O Senhor Jesus mostra que o Pai vai tratar de duas formas os ramos que estão ligados a Ele, a Cristo. A primeira delas é que aquele que não dá fruto é cortado.
Meu irmão, essa é uma necessidade. Ele não vai produzir, ele está consumindo preciosos nutrientes para crescer e ser nada mais do que galho e folhas. Um galho, um ramo que não produz frutos, na verdade ele não está só existindo, ele está atrapalhando os ramos produtivos a produzirem melhores frutos. Ele está consumindo energia da videira para não gerar nada. E o resultado para a saúde da videira é cortá-lo. É necessário cortar ramos que não dão frutos. Mas aqueles que dão frutos, eles não são cortados fora, mas ainda assim eles precisam ser limpos. Eles precisam ser podados. Os excessos de folha precisam ser retirados, para que eles recebam a quantidade adequada de luz, para que eles tenham a ventilação necessária e não sejam agora consumidos por pragas, por fungos. Para a boa saúde de uma videira, é necessário podá-la. Todos nós estamos debaixo dos cuidados do agricultor. Aqueles que não dão fruto serão cortados e lançados fora. E o Senhor Jesus, mais adiante, vai detalhar este trabalho do agricultor. E aqueles que dão frutos, ainda assim serão aperfeiçoados. Serão ainda melhorados na sua produtividade, por obra do agricultor. Meu irmão, todos nós precisamos lidar com o agricultor. Talvez a primeira e grande crise seja a de Isaías capítulo 5. Olhar para as nossas vidas e não ver os frutos necessários e saudáveis da vida cristã. E saber que em pouco tempo seremos cortados pelo Senhor. O Senhor não tolerará uma vida cristã superficial e aparente. É necessário dar frutos. Esta não é a única ocasião em que o Senhor usa uma parábola para falar sobre a frutificação. O Senhor vai se referir a um outro tipo de plantio, expondo o trato do joio e do trigo, para igualmente dizer quem são os verdadeiros e os falsos crentes. Verdadeiros crentes são como trigo, aquele belo raminho dourado quando já está maduro, que ao ser colhido e moído, encontra-se os grãos de trigo. É do que você vai se alimentar. O joio tem o mesmo comprimento, a mesma cor, a mesma aparência, mas quando colhido e moído não dá frutos. O Senhor Jesus está usando a vida comum, aquilo que as pessoas estão cotidianamente lidando, para explicar a eles a necessidade de dar frutos. As parreiras, videiras que não dão frutos, elas serão cortadas e elas serão lançadas no fogo. Os ramos de joio que não dão frutos, eles serão cortados e eles servirão de palha ao fogo. Mas aqueles que dão frutos, eles ainda serão podados. Talvez isso explique um pouco de por que você ainda vivendo com o Senhor, buscando a vida cristã, caminhando com Jesus, ainda passa por momentos dolorosos, permitidos pelo próprio Senhor. Porque parece que a lógica na nossa cabeça seria: se eu faço tudo errado, eu sofro as consequências, elas são ruins, Deus me corta e me lança ao fogo. Mas se eu busco a Deus, se eu faço as coisas certas, eu deveria ser poupado do sofrimento, eu deveria ser mantido em conforto. As coisas deveriam andar sempre bem para mim, porque afinal eu produzo frutos para o Senhor. Meu irmão, o nosso Deus é um agricultor habilidoso. Ele sabe que você pode produzir mais. Olhe como Deus vem tratando com homens na história. Na semana passada eu citei José e eu poderia citá-lo novamente. Deus olhando um jovem garoto orgulhoso com a sua veste colorida e dizendo: eu consigo tirar mais desse jovem do que ele é agora aqui no meio de seus irmãos. E Deus vai fazê-lo governador sobre a casa de Faraó.
É Deus olhando para homens tanto quanto improváveis e olhando para um tal Moisés, um homem de língua pesada, talvez um gago ou com algum tipo de falha na sua fala, na sua língua, um homem pesado de língua, Deus o olhando já aos seus 80 anos de idade. 40 anos vividos no deserto, 40 anos vividos em Midian. Agora, aos 80 anos de idade, Deus olha para Moisés e diz: rapaz, esse sujeito ainda dá um suco. Eu vou aperfeiçoá-lo e eu vou usá-lo. E aquilo que nós conhecemos como uma parte gloriosa, Moisés conduzindo o povo afora do Egito, os conduzindo 40 anos no deserto, sendo o arauto de Deus, recebendo as tábuas da lei e sendo aquele que faz ligação entre Deus e o povo, Deus vai tratá-lo só aos 40 anos. Alguém que aparentemente já deu o que tinha que dar. E o Senhor continua fazendo isso em inúmeras cenas da Escritura. Está Gideão pisando uvas no local onde se malha trigo. Ele está escondido. O lagar não é aquele lugar. Ele está lá, ou melhor, malhando trigo no lagar. Ele está preparando o seu trigo no lugar inadequado, por medo de ser roubado pelos inimigos. E Deus aparece a Gideão e diz: Gideão, quero fazer uma obra com você, vai nessa tua força. Parece assim, coragem, o cão covarde, né? Gideão é um medroso. Ele está claramente com medo na hora que Deus aparece e lhe fala. E o Senhor está nestas e em tantas outras, como um bom agricultor, podando os ramos para que deem ainda melhores frutos. É por isso que Deus poda você. É por isso que Deus trata você. É por isso que inúmeras vezes, quando as coisas finalmente estão muito bem e confortáveis, algo mais uma vez te tira do teu conforto. E quando você finalmente quita aquela dívida, a tua empresa é comprada por uma multimilionária maior do que ela e eles fazem uma troca de pessoal. E adivinha que nome não está mais na folha de pagamento? O seu. Justo agora que você quitou as suas dívidas. Justo agora que você não ia mais precisar orar todo dia dizendo: socorro, Senhor. Talvez Deus queira que você ainda permaneça humilhado dizendo: socorro, Senhor. E o seu coração, orgulhoso como é, não faça isso por livre e espontânea vontade. Deus permite que você passe por apuros, para que a sua dependência dele cresça. Deus permite que você seja podado. A tua vida com Deus relaxada demais, até que o Senhor te faça se achegar a Ele. E nós, brasileiros, crentes brasileiros, comumente dizemos: pelo amor ou pela dor. Mas, pastor, não basta dar frutos. Não, se o Senhor pode nos fazer dar ainda mais frutos. É isso que nos fala o Senhor Jesus: aquele que permanece nele dará muito fruto, e o Senhor nos podará à medida necessária para que nós sejamos saudáveis. O Senhor não quer parreiras doentes. O Senhor não quer parreiras abafadas entre folhas. Talvez o Senhor tire das nossas vidas aquilo que é superficial e que tem nos tirado o foco e o objetivo do que deveríamos ter nele. Eu não sei como essas coisas se aplicam a você. Eu não sei se isso é o seu conforto financeiro. Eu não sei se isso é a tua saúde que te deixa sempre confortável. Não sei se isso é um relacionamento onde você se escorou e tem nele a sua segurança. Mas eu sei que o Senhor Jesus nos ensina que Deus nos poda para a sua glória. É o agricultor fazendo doer a nossa carne, cortando profundamente em nós com seus instrumentos, para que aquilo que a princípio pode parecer um grande erro, um grande problema, se torne no futuro um grande
benefício. Quer ter mais frutos? Pode a sua árvore. Você não a está matando, você a está fazendo produzir, e nós assim andaremos com o Senhor. A segunda coisa que o texto nos ensina é que não só Jesus sendo a videira e Deus sendo o agricultor, não só entendendo este trabalho de Deus de cortar a todos, alguns sendo lançados fora porque não dão frutos, outros sendo podados para que deem ainda mais frutos. A forma de dar frutos saudáveis é permanecer em Cristo. Nós precisamos depender de Jesus. Perceba que do verso 3, agora até o verso 5, o Senhor Jesus vai falar várias vezes o termo permanecer. Ele começa a dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Os ouvintes do Senhor Jesus, provavelmente o corpo apostólico, essa é a fala, o discurso do Senhor Jesus antes da sua crucificação. Eles são um grupo a quem Jesus se dirige dizendo: vocês já estão limpos pela palavra. Parece que a palavra é o instrumento afiado do agricultor. A palavra é o meio pelo qual Deus vai nos podar e também cortar fora aqueles que não dão frutos. E estes a quem o Senhor Jesus se dirige estão agora bem cuidados, bem podados, prontos a dar frutos. Mas ainda uma coisa resta: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Um ramo vivo, ele está verdadeiramente inserido na videira. E a videira está pulsando seiva para um ramo vivo. É essa interligação um tanto óbvia para nós a que o Senhor Jesus está se referindo. Você nunca vai ver um ramo não dando, ou melhor, um ramo dando frutos, se não ligado à raiz, se não ligado ao tronco. E Jesus está dizendo: se eu sou a videira e vocês são os ramos, permaneçam em mim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É um tanto claro o ensino de Jesus. É um tanto explícita a necessidade da dependência de Deus. A analogia não pode ser mal compreendida. Estamos ligados a Cristo e sem Ele nós não podemos fazer nada. Se não é difícil entender o texto, me deixe aplicá-lo diretamente a você. Por que é tão difícil encontrar tempo para leitura bíblica, oração e vida devocional na sua semana corrida? Por que é tão difícil fazer isso? Você tem muitos afazeres, você tem muitas metas a cumprir, você tem pessoas no teu pé te fazendo exigências, seja o teu filho que está dizendo que acabou o Yakult da geladeira e você precisa ir no mercado, seja o teu patrão que quer que você entregue um projeto, ou a tua esposa que quer que você troque a lâmpada da sala. E só faz 6 meses que ela está queimada. Tem muita gente no teu pé, tem muita coisa para fazer. E como é que você vai lidar com as demandas da sua vida? Como é que você vai se pôr a agradar a Jesus em tantas áreas, em tantas oportunidades de frutificar para a glória de Deus? Como você vai lidar com tudo isso? A primeira coisa que nós fazemos, então, é uma oração rápida, já com a chave na mão a caminho do carro para ir trabalhar, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu amo profundamente e que eu estou muito ocupado, mas eu não queria deixar de dizer que eu amo ao Senhor e que eu quero servi-lo. Abençoa o que eu tenho por fazer hoje. E o Senhor Jesus está te dizendo algo muito simples de entender. Você é um ramo e Ele é a videira. E sem Ele, você não vai fazer
Nada. E por que então você não caminha com Ele? E por que então você não dispõe tempo a sós com Jesus? Porque afinal, sem mim, nada podeis fazer. Isso é uma confissão de pecado. No primeiro ano do seminário, eu fiquei maluco igual o Leandro tá, e o Samuel vai ficar. O seminário, meu irmão, ele torce você. Você viu a alegria do Rodrigo na formatura? Ela é genuína, né? E o primeiro ano de curso, eu e os garotos, nós morávamos na República dos Solteiros, eram 12 seminaristas. E os mais velhos diziam aos mais novos: vocês estão lascados. Um encorajamento assim, né? Esse professor... E a gente sentou e fez uma lista das tarefas do semestre. Nós listamos as leituras. A soma das leituras que os professores nos passaram somava mais de 3.000 páginas. E não eram só ser lidas, tinham provas com base em leitura, tinham resenhas nessas leituras. Não eram só declarações, simplesmente. E nós começamos a nos atarefar nisso. E, meu irmão, o seminário é o seminário. Você não quer entregar um boletim vermelho para a tua igreja, você quer fazer para a glória do Senhor. Como um seminarista frutifica? Entregando um boletim para a glória do Senhor, terminando grego 1 com o alfabeto de cor, sabendo todos os ditongos do grego, sabendo o que é o piel, o pual e o ritpael. Glória a Deus. Eu dei bons frutos para a graça do Senhor, para a glória do Senhor. E no final do meu primeiro ano de seminário, eu não tive vida devocional. Eu não fiz devocional um ano inteiro. Se você me conheceu em 2018, saiba que todo domingo o seminarista que te dava bom dia na porta da igreja não tinha feito devocional a semana inteira. Porque eu pensava que era mais importante eu fazer o que tinha de ser feito do que gastar tempo com Jesus. E eu tive um boletim razoável. Bom, boletim bom no seminário. Eu cumpri as minhas metas. Eu satisfiz os desejos do meu coração de me dedicar ao curso. Mas a minha vida espiritual estava um caco no final de 2018. E eu comecei em 2019 comprando um quadro daqueles de criança, sabe, de pintar com canetinha? Eu coloquei ele em cima da minha mesa e eu escrevi no topo dele: sem mim, nada podeis fazer. Tem um monte de coisa a resolver, então vamos começar com Jesus. O Senhor Jesus não pode resolver melhor o que você tem para fazer? Será que Deus não pode te dar melhores condições de fazer o que você tem que fazer? Não é melhor depender de Jesus para lidar com aquele problema do que levar a força do seu braço para resolver? Não seria melhor, meu jovem, se apresentar ao Senhor e orar a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu sou muito esforçado, mas que eu não sou tão inteligente. É que é uma oração humilde essa. E eu tenho muita coisa para estudar, e inúmeras delas que eu não sei como lidar. E se a graça do Senhor não me capacitar, eu não vou dar conta de estudar. Então me ajuda, Senhor, para esse burrinho aqui honrar ao Senhor na prova. E quando eu tirar uma nota boa, eu vou saber que foi o Senhor que fez isso. E você vai gastar tempo com Deus, e é o Senhor quem vai te capacitar. É melhor do que estudar dobrado. É melhor, meu irmão, do que trabalhar dobrado. Eclesiastes diz que a sabedoria é como um machado amolado. Não adianta redobrar a força cortando com o machado se ele está sem fio. A sabedoria é como afiar o machado e então usar uma ferramenta muito bem usada. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você não gastar tempo com Jesus, você pode se esforçar o quanto for, que você não vai ter sabedoria para resolver as suas coisas. E você vai trabalhar muito e vai trabalhar errado, porque sem Jesus você não pode fazer nada. Como anda a sua dependência de Jesus? Como anda a dependência financeira da sua casa de Jesus? Você não pode prover tudo.
Você não pode garantir a segurança dos teus filhos. Você não pode sustentar a tua casa. Entenda que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Em vão vos será. É vazio, é perda de tempo levantar cedo e repousar tarde, se o Senhor não guardar a casa. Se você não estiver ligado à videira, você está trabalhando à toa e fazendo hora extra como um tolo, porque por mais simples que seja isso aqui, depender de Deus é difícil. É difícil depender de Deus, não é? O reverendo Roberto Brasileiro, você conhece o Roberto Brasileiro? Ele é o presidente da nossa IPB atualmente, ele é o nosso moderador do Supremo Conselho. Ele foi pastor da Sara, desde quando a Sara era criança, e a gente sempre teve uma referência muito boa dele como nosso pastor. Ele fez o meu casamento com a Sara, e na semana seguinte ele pegou Covid. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ser quem? O cara que matou o Roberto Brasileiro de Covid. Mas estava liberado, gente, a turma foi com permissão. Ele fez nosso casamento no sábado, e na quarta, quinta-feira, eu estava em lua de mel com a Sara, e nós recebemos a notícia de que ele estava com Covid. E o reverendo Roberto fez um vídeo contando a sua experiência. E uma coisa muito marcante para mim foi quando ele disse que, sendo cuidado no hospital, ele não podia tomar banho sozinho. Ele não podia comer sozinho. Ele não tinha forças para fazer as mínimas coisas sozinho. Ele disse que talvez essa tenha sido uma das coisas mais humilhantes, assim, uma das situações mais vulneráveis que o ser humano possa enfrentar. Uma enfermeira te virar de lado para limpar você, porque você não pode fazer nada sozinho. E o reverendo Roberto conta que fez da sua cama no hospital um púlpito, e ele pregava às enfermeiras, e ele falava do evangelho às pessoas que estavam ao seu redor. E ele disse que chegou a se despedir da família, sabendo que tinha muitas chances de morrer ali. E eu seria o pastor que matou o Roberto Brasileiro de Covid. E ele nos ensinou que nós dependemos de Deus. E ele testemunhou a dependência de Deus. Dependência, meu irmão, que talvez só fique evidente quando você estiver à beira da morte, de lado numa cama de hospital, com alguém limpando você e dando comida na sua boca, para que você se lembre que você não pode fazer sozinho. Talvez Deus pode você assim. Talvez para que você dê bons frutos de dependência e permaneça em Jesus, o Senhor corte as coisas que te façam ser autônomo e te faça depender mais dEle. Meu irmão, a autonomia é uma tentação perigosa ao coração do crente. Nós queremos saber o que é melhor. Nós olhamos para Jesus como adolescentes de 12 anos olham para nós dizendo, eu sei como as coisas funcionam, você não me entende. E nós falamos assim com o Senhor. E nós expomos a nossa indignação a Deus e parece que nós somos crianças nos debatendo, desejando algo que na verdade não é bom. E nós queremos ser autônomos. Olha o meu autônomo aqui, ó. Domingo passado eu estou saindo da igreja, eu estou saindo de casa para vir para a igreja na EBD. Ele pegou a chave do carro, parou na porta, só de fralda, sem camisa, estendeu a mão para mim. Bora? É gostoso essa fase, não é? Quando você está na beira da avenida e o seu filho puxa o braço dizendo, me solta. E ele só quer correr até o outro lado da avenida. E o seu filho de 3 anos diz para você, deixa eu viver a minha vida. E a gente fala, mas que menino estúpido, vai morrer atropelado. É assim que a gente vem fazendo com o Senhor. Quando a lei de Deus diz, esse caminho não é bom para você, meu filho. E você diz, eu sei, Senhor, mas eu gosto tanto disso aqui. E nós queremos andar em autonomia. E esta é a oferta de Satanás. Não foi isso que Satanás ofertou para Adão e Eva?
Satanás diz para eles: está vendo esse fruto? Bonito e desejável, dá uma vontade de dar uma mordida, não dá? Devia ser uma picanha, meu irmão, mal passada. Não devia, Leandro. Satanás diz: se vocês comerem, vocês serão como o Senhor, e vocês terão discernimento do bem e do mal. E era desejável aos olhos, e eles não dependeriam mais do Senhor, mas seriam equiparados, iguais a Deus, e eles poderiam tomar as suas próprias decisões, atravessar a rua na hora que eu quero. É o sonho de todo adolescente. Um dia eu vou voltar para casa a hora que eu quiser. Mal sabe eles que a gente agora adulto, a gente não quer nem sair de casa. E essa é uma tentação. Faça por si mesmo. Vai e vença. Siga os seus sonhos, você é capaz. Credo, pastor, você virou coaching? Eu não gosto de coaching, mas faz igualzinho. No seu coração você olha para si e acredita na sua força, você põe fé nos seus planos e você não depende de Jesus na prática. E é por isso que você quebra a cara. E é por isso que Deus poda você. Porque se Ele não podar você, se Ele deixar você na sua autonomia, o final desse seu caminho não vai dar fruto nenhum. E Ele então vai cortá-lo e lançá-lo ao fogo. Porque você precisa permanecer em Jesus. Decora e ecoa a frase do teu coração. Escreve de batom no espelho do teu banheiro. Põe o despertador da tua manhã de segunda-feira dizendo: sem mim nada podeis fazer. E eu quero ver você ter coragem de pôr o Senhor Jesus ao lado para lidar com as coisas comuns da vida. Ponha o Senhor Jesus como a mais alta dependência da sua vida. É só dele que você precisa depender. Ao fim, em terceiro e último lugar, nós entendemos que nós damos bons frutos por causa do agricultor que nos poda, ou do agricultor que nos corta e lança fora, e faz soberanamente. Bons frutos se dão não só pelos cuidados de Deus conosco, mas também por permanecer em Cristo. É Ele que nos capacita, é dele que vem a nutrição que nós precisamos para dar bons frutos. Permaneça em Jesus. E em terceiro e último lugar, nós percebemos os resultados dessa colheita. Quais são os resultados deste fruto? Quais são as consequências daqueles que são cuidados por Deus e permanecem em Cristo, e daqueles que são cortados pelo Senhor e andam na sua própria autonomia? Onde nós chegamos com isso? O verso de número 6 nos diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo secará, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Você deixou de ser uma parreira. Ninguém olha para você e deseja os seus frutos. Ninguém vai fazer vinho bom e saudável com aquilo que vem de você, porque você não dá frutos. Porque você botou Jesus de lado e a vida com Deus já não importa, e você se tornou estéril. É essa a narrativa do Salmo 1. É assim que é o ímpio que não anda com o Senhor. Vem o tempo quente, sopra o vento, secam-se as suas raízes e ele vira lenha no fogo. Meu irmão, isso é muito curioso lá na roça. Nós estamos falando de agricultura, né? Mas lá na minha região ninguém nunca plantou uma parreira, só o carioca mesmo. Ele vai lançar o vinho carioca, sem álcool, porque esse negócio aí vai ser o suco integral. Lá em Minas, meu irmão, os cafezais são muito bonitos, muito bonitos. Quando você vai chegando na estrada ali rumo a Lambari, as montanhas ao seu redor, elas são repletas assim, de cafezais. E o café de montanha, ele é mais saboroso, ele é melhor produzido, ele é colhido manualmente, as máquinas não sobem as montanhas. E tem uma cena, meu irmão, que só quem mora na cidade vê, que é a florada do café. Chega em casa e põe no Google. O chat GPT não vai saber te explicar essa glória, não. Quando o café, uma vez por ano, vai dar flor para então dar o fruto, que é o que a gente realmente quer saber, ele cria pequenas flores brancas, assim, bem pequenininhas.
E essa florada, meu irmão, se estende por todo o pé de café. Cada flor é um grão, tem que florir. E só dura 2 ou 3 dias a florada do café. Às vezes, quando a gente ia na roça, voltava na semana seguinte, já tinha passado a florada e a gente não via. Mas quando você vê essa cena, meu irmão, você vê aquela montanha branca, como se tivesse nevado no meio do cafezal. E inúmeras flores, e cada flor daquela é a promessa daquele grãozinho maravilhoso, não é? Que a gente quer torrado e moído na torra média, passado expresso no meu copo. Que maravilha, glória a Deus. Até que, passado algum tempo, provavelmente alguns anos, leva um tempo até eles chegarem nesse estágio, o pé de café cresce demais. E ele é machucado, muitas vezes, pela colheita. E ele começa a perder a sua produtividade. E aquele morrão bonito, branco, que você via carregado de café, cheira na estrada a flor do café, muito mais quando o café está secando. De repente você chega e parece uma cena de devastação. Todo aquele morro, agora ele está na terra. E todos aqueles pés de café foram cortados. E você chega na casa do produtor e no fundo do quintal dele tem uma pilha de tocos, todos em pezinhos aqui, são aqueles mesmos pés de café. Rapaz, mas que produtor insano faz isso? É que o café parou de produzir. E agora ele continua sendo um pé de café, mas agora ele é lenha de café. Ele não tem nenhuma utilidade. Ele não tem beleza, ele não vai florir, ele não tem frutos. Agora ele vai terminar a sua jornada sendo queimado no fogo. Crentes que não frutificam, crentes que não produzem resultados próprios de uma vida cristã, serão lançados no fogo que arde em fogo e enxofre, é a expressão da Escritura. Estarão debaixo da ira de Deus, porque viveram na sua própria autonomia, fizeram o seu próprio caminho, andaram no seu próprio conselho, não dependeram de Jesus e não deram nenhum fruto. E serão cortados e lançados em fogo inextinguível. Esta é a segunda morte. Mas o Senhor Jesus diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus está dizendo: se vocês permanecerem em mim, se vocês receberem da saúde que eu estou entregando a vocês como a videira verdadeira, e vocês enxertados em mim, então vocês vão produzir bons frutos. Vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Quero ver agora, pastor, explica esse versículo para nós. Eu estou em Jesus. E eu estou brigado com o conselho. E eu vou orar a Deus, para que Deus mate o presbítero Lucas no infarto essa semana. Senhor, mata esse homem, Jesus, que eu não gosto dele. Olha que oração gloriosa, né? Qual a chance de Deus ser atendido? Não, meu irmão, eu não estou brigado com o conselho, não, está tudo bem. Eu só quero um aumento salarial. Senhor, me dá um aumento de salário, Senhor. Senhor, eu queria tanto comprar um carro zero e esfregar na cara daqueles meus familiares orgulhosos que eu venci na vida. Senhor, me dá essa bênção, Jesus. Qual a chance? Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para gastar nos vossos próprios deleites e prazeres. Quem está arraigado em Jesus, quem permanece em Cristo, não deseja para si pecaminosamente. Quem está arraigado em Cristo, não deseja o mal do seu próximo, antes o ama. Quem está arraigado em Cristo, não quer viver os prazeres carnais, que era a glória de Jesus. Quem está arraigado em Cristo, alicerçado, quem permanece nele, não vai buscar, não vai pedir ao Pai coisas que desagradem aquele em quem nós permanecemos. O texto não está te dizendo que você vai criar o superpoder dos padrinhos mágicos e os seus desejos serão satisfeitos, e Jesus se tornou o gênio da lâmpada porque você agradou ele. Jesus não é uma divindade pagã a quem nós oferecemos quaisquer rituais de domingo, e ele então faz os nossos caprichos, atende os nossos pedidos. O Senhor Jesus é alguém com quem nós nos relacionamos cotidianamente, nós tomamos a forma dele, nós o imitamos, o nosso caráter passa a ser o mesmo caráter dele, o Espírito dele age em nós e nos molda, a ponto de os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos planos serem os mesmos dele. E então nós oramos: Senhor, santifica a minha vida, o será feito. Senhor, eu preciso restaurar o meu casamento. Senhor, para a tua glória, me dá sabedoria, me cerca de gente saudável, de crentes que vão me conduzir à restauração do meu casamento. Pedi e será feito. Senhor, eu quero servi-lo melhor. Como eu posso aplicar os meus dons e talentos à vida comum? Como eu posso expressar a glória do Senhor através daquilo que eu faço bem? Pedi e vos será feito, porque vocês estão alicerçados nele, porque os seus desejos são compatíveis aos desejos dele, e qualquer coisa que você pedir, você pedirá em plena comunhão com Cristo, desejando o que Deus deseja, e então será feito. Porque assim é glorificado o Pai, não em que Ele tome a nossa forma e faça os nossos desejos, mas que nós nos voltemos para Ele e demos muitos frutos e peçamos aquilo que o agrada. E perceba que é só assim que nos tornaremos discípulos de Cristo. Então, os verdadeiros discípulos são os que vivem assim. E se não for para viver dependente de Cristo, buscando a sua vontade e pedindo o que lhe agrada, nenhum de nós será um genuíno discípulo de Cristo. Só esses dois caminhos. Ou você será cortado e lançado fora, ou você dará muitos frutos e será discípulo do Senhor. A qual deles você vai atender? Qual deles você vai seguir? Porque, meu irmão, me deixe dizer, ninguém pode evitar o juízo de Deus. Talvez o joio, por algum momento, pense ser trigo. Quando o Senhor Jesus usa essa parábola e fala dos frutos, ele diz: não separem o joio e o trigo, vocês não podem discernir o que é o quê. Talvez arrancando o joio, arranquem trigo junto. Nós não podemos e nós não vamos julgar a salvação alheia. Não é nossa tarefa dizer quem é salvo, quem não é, quem é salvo, quem não é. Nós corrigimos uns aos outros, e isso com plena saúde, mas o resultado final, nós não sabemos quem vai ser salvo. E você precisa sondar o seu coração e saber se você é um discípulo de Cristo. Porque se você não for, pode até levar algum tempo, mas Deus vai te cortar. Deus vai arrancá-lo da videira. E como não viver nessa ira de Deus?
Como saber se eu sou um verdadeiro discípulo, um ramo que frutifica? Então, me mostre seus frutos. O Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus dizendo: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, quais são os seus frutos? Quais são os resultados? Essa é uma boa ocasião para você avaliar a sua vida com Deus. Quais são os resultados? Aonde você chegou com o que você tem feito? O que é que você produziu? Eu não estou falando dos resultados do seu departamento da igreja no último ano. Talvez alguém com uma formação musical espetacular possa conduzir muito bem um ano inteiro de música na igreja. E no final a gente vai dizer: resultado maravilhoso. Mas e a vida com Deus? Um seminarista pode te entregar um boletim, joia. Parece um bom fruto, mas e a piedade? Eu não estou falando dos teus frutos junto à igreja, dos seus resultados ministeriais, religiosos. Estou falando da tua vida com Deus. Aonde você chegou na tua dependência com Deus? Quão mais parecido com Cristo você tem sido? Porque este é o objetivo final da vida cristã, ser como Cristo. Quanto você tem se santificado? Qual foi a última vez que você de fato orou a Deus? Qual foi a última vez que, sendo alvo do pecado, a pessoa que pecou contra você permanecendo no pecado, alguém talvez até sem arrependimento, quando você olhou e disse: eu vou perdoar você, como Cristo me perdoou, porque isso é fruto de um coração convertido. Eu aprendi o que é perdão com Jesus e por isso eu vou te perdoar. Você consegue ver frutos do Evangelho na tua vida? Avalie por onde anda por onde andam os teus pés, que caminho você tem trilhado, como você tem frutificado em Cristo. Meu irmão, não tem espaço na parede do seu quarto da Nova Jerusalém para pôr o teu diploma de mestrado. E ó, que eu quero fazer um mestrado. Ai, que benção, imagina. Eu sou mestre. Ó. O Senhor Jesus, no dia do juízo, diz que serão abrasados os elementos em chamas. Sabia? O mundo físico que nós conhecemos, ele se desfará em chamas. Inclusive o lote que você comprou em Atibaia e levou uma vida inteira para construir uma casa e aposentar lá. Isso não é fruto de uma vida cristã. Quais são os teus frutos? Qual é o resultado dos teus esforços? Quanto isso tem somado à tua vida cristã? Talvez isso não seja perceptível a outros, talvez não sejam resultados chamativos e gloriosos, talvez ninguém se importe. Ninguém se importa se você venceu a pornografia. Ninguém se importa se o seu casamento não vive mais em pé de guerra. Ninguém se importa se você não tem mais temor de homens e agora só está ocupado em agradar a Deus. Ninguém se importa se você deixou de ser um medroso. Mas estes frutos perduram a eternidade. Estes frutos são típicos e característicos dos discípulos de Cristo. Só quem anda com Jesus chega nestes resultados. Quais são os frutos que você tem a apresentar? Se a essa altura, Jesus para você é um elemento na prateleira e você não tem frutos na tua vida cristã, ou você precisa ouvir o chamado de Jesus para depender dele e viver com ele, ou Deus vai cortar você fora e você será queimado distante do Senhor no inferno. Nós não somos uma igreja apocalíptica que fica ameaçando as pessoas com o inferno, mas ele é real. E aqueles que não produzem frutos dignos da vida cristã estarão lá debaixo da ira de Deus. Mas, meu irmão, existe ainda
o chamado final do Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que o Senhor Jesus veio para os judeus, veio primeiro ao seu povo, e os seus não receberam. E os judeus não tendo recebido o Senhor, o texto de Paulo diz que o Senhor os cortou, igual a parábola de Jesus. E aqueles ramos que não dependeram de Jesus e que não se arraigaram em Jesus foram cortados. Mas a todos aqueles que creram em Jesus, ainda que não estivessem a princípio enxertados nessa videira, não fossem ramos de Jesus, aqueles que viessem a crer, não sendo judeus e nunca tendo linhagem em Israel, eles, pela fé em Cristo, seriam enxertados na videira. Os ramos que não dão frutos cortados, mas aqueles que creem em Cristo, enxertados, e estes dariam fruto. Esta é a oferta do Evangelho para nós, meu irmão. Para que você deixe essa vida amarga sem Cristo. Para que você pare de correr atrás do vento e passe a viver com Cristo e dar frutos em Cristo, enxertado nele e permanecendo nele. Todo aquele que vem ao Senhor Jesus, ele diz, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você crer em Cristo, Cristo o enxertará nele, e você poderá permanecer no Senhor Jesus, dar frutos para a sua glória e ser um discípulo do Senhor. Eis a oferta do Evangelho. Eu poderia agora fazer aquele momento de quem crê, vem aqui à frente e faça uma oração. Não é? O pastor Itamar fez na igreja, não dessa forma, mas intercessão. O pastor Itamar chamou os irmãos a interceder. Eu poderia fazer um apelo de salvação aqui agora. Quem não tem dado frutos e quer dar frutos, erga a sua mão e repita com a sua voz: eu, Senhor, creio, escreve o meu nome no livro da vida. É verdade, com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Se você crê em Cristo, se você está disposto a permanecer nele e depender dele e frutificar nele, no teu coração decida segui-lo. E você vai andar e produzir em Jesus. E essa decisão pode sim ser pronunciada publicamente na igreja, mas ela precisa ser tomada no seu coração. Meu irmão, para que não seja cortado fora, creia em Jesus, frutifique nele. Que Deus nos dê graça. Quero chamar os irmãos do conjunto mais uma vez à frente. Nós estamos encerrando o nosso culto e nós vamos nos preparar para o pós-lúdio. Quero convidar você, meu irmão, para se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor e bondade, nós nos achegamos ao Senhor mais uma vez para te agradecer, Senhor, por podermos ter a Tua palavra nas mãos e buscar o conhecimento de Cristo. E nós queremos ouvir as palavras de Jesus sendo ditas a nós, aqui e agora. Queremos tomá-las, Pai, como verdade de Cristo para nós e atender a voz do Senhor, sabendo que o Senhor nos poda para crescer. Senhor, nos ensina a perceber o trabalho do agricultor em nós. Nos ajuda a ver, Senhor, o trabalho soberano do Pai, nos corrigindo, nos conduzindo para frutificar melhor. Não permita, Senhor, que nós andemos desanimados, Senhor, cabisbaixos, para que pensemos que estamos sendo rejeitados pelo Senhor. Não nos deixa, Senhor, ver assim as nossas lutas. Nos dá graça para perceber o Teu agir soberano e crer que o resultado final do Senhor em nós é muito fruto. Oramos, Senhor, porque nós queremos resistir à tentação da autonomia. Nós não queremos andar sem Jesus, nós não queremos viver fora do Senhor. Nos ensina a depender de Ti, Pai.
Se necessário for, nos poda, Senhor, nas nossas seguranças carnais e terrenas, para que nós aprendamos a depender somente do Senhor. Trabalha em nós, Senhor, e nos faz ramos teus, nos faz permanecer em ti, Senhor. E nós oramos, Pai, para que o resultado da nossa vida sejam frutos para a glória do Senhor. Nós oramos, Senhor, para que pelo nosso bom procedimento outros sejam ganhos para o Senhor, para que nós resplandeçamos a luz de Cristo e preguemos e testemunhemos com a vida o Teu Evangelho, para que os resultados duradouros sejam conversões, que pessoas alcancem o reino dos céus através de nós, Senhor. Nos dá desta graça, nos enche destes frutos, Pai. Queremos, Senhor, chegar na velhice com os frutos da santificação, Pai, da educação na justiça. Nos permita, Senhor, ser bons profissionais, construir patrimônio, lidar com este mundo, mas nos permita, Senhor, ao fim da nossa jornada de discipulado, ter como grande fruto o caráter de Cristo formado em nós. É isso que desejamos, Pai. E nós oramos, Senhor, por aqueles que estão sem frutos a caminho de ser cortados. Tem misericórdia deles, Pai. Convença os seus corações. Age com o Teu Espírito Santo, Pai, os vivificando e os fazendo brotar de novo. Oramos, Deus, por tantos quantos ainda não ouviram do Teu Evangelho e por tantos que aparentemente estão em Cristo, mas não estão verdadeiramente arraigados. Senhor, tem misericórdia desses, Pai. Tem misericórdia dessas pessoas. Senhor, nos usa como instrumento Teu para alcançá-las. Clamamos, Deus, porque o amamos profundamente. Queremos glorificar o Teu nome e ser verdadeiros discípulos. É assim que oramos, é assim que pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.